Nem toda a cidade tem oportunidade de ter um jardim como Santos. Um dos melhores locais da cidade. Ah, bem legal. O visual, né? É justamente esse jardim, essa orla que embeleza a cidade. Como se fosse o quintal da nossa casa, né? A origem desses jardins, ela remonta ao final do século XIX ainda, não como operação, mas como conceito. Santos passou por um processo no final do século XIX, um processo de saneamento básico, onde o engenheiro Francisco Saturnino de Brito fez um planejamento urbanístico para a cidade. Aí ele faz o saneamento dos canais. Nós estamos aqui gozando de uma das consequências do plano Saturnino de Brito, porque ele criou um sistema de drenagem superficial, são os canais. Em 1907, aberto o primeiro canal, o canal 1, depois isso vai levar 20 anos para ser tudo completado e a cidade se torna saudável. E aí os negócios deslancham. E nesse planejamento ele já previa, nos seus estudos, a reserva do trecho de orla para a construção de um grande jardim, ou seja, ele já antevia o futuro, mas isso era só um projeto no papel. Quase 40 anos depois, na década de 30, é que realmente começou a se construir o jardim. Santos é antes do café e depois do café. Porque a cidade de Santos, durante 340 anos, esteve limitada desde o Outeiro Santa Catarina, perto da alfândega, até o Valongo. Agora, com o café, a cidade se expande, porque chegam imigrantes, chegam os paulistanos, chegam os nordestinos. Então é muito dinheiro rolando. Então aí veio o negócio, a cidade vai se expandindo para atender, porque não dá só para ficar naquele lugar. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, até que chega aqui no Boqueirão. Na década de 20, a cidade já estava começando a descobrir a orla da praia. Alguns comerciantes de café já queriam vir morar na região. E muita especulação imobiliária se deu nessa época. Principalmente, todo mundo de olho nessa faixa aqui de areia para construir prédios, casas. Inclusive, havia até a intenção desses empresários de fecharem a praia para cobrar acesso. Mas aqui é a área de marinha, era a área federal. E esses empresários tentavam convencer o governo federal a fazer o repasse da área para fins particulares. A privatização da praia. Mas aí entra a ação, que eu acho que até uma lição de cidadania, do Vicente de Carvalho. Vicente Carvalho era um santista ilustre, era um político, ele foi secretário de Agricultura do estado de São Paulo, mas ele era muito conhecido como um poeta, né? Era o poeta do mar. E ele faz uma carta aberta em 1921 para o presidente Epitácio Pessoa. Esse secular logradouro público possuído e usufruído de tempos imemoriais por um imenso público, essa riqueza estética zelada de geração em geração, com carinho cada vez maior pelas municipalidades santistas, paira no ar a ameaça de serem destruídos. Essa carta é belíssima, é um documento que foi publicado e ele pede para que o governo federal proteja as praias de Santos.
o interesse particular, e é ele que se empenha nessa obra sacrílega de destruição, age lentamente, como micróbio ativo e tenaz, caminhos subterrâneos, por onde se infiltra mesmo em organismos resistentes. Salve-nos Vossa Excelência, neste caso em que tão adentro do nosso coração ele nos ameaça. Salve-nos desse perigo, com sua mão poderosa de chefe da nação, guiada por uma alma luminosa de artista, capaz de sentir e amar tudo quanto como parcela, grande ou pequena, contribui para a beleza inigualável da nossa terra. E o presidente respondeu e finalmente passou à Municipalidade de Santos a responsabilidade sobre essa área. A ideia de construir os jardins já foi do início do século, mas ela só vai ter possibilidades de ser construída a partir desse aforamento que o Epitácio Pessoa, presidente da República, deu, dizendo que as praias seriam da Prefeitura e da Câmara, mas sendo assim, com aquela coisa, seriam guardiãs, como quem diz, vocês não são donos. Então quer dizer que praticamente a praia se tornou pública, não podendo haver construções na areia da praia. Havia uma contrapartida, a Prefeitura precisaria fazer a sua parte promovendo as melhorias e fazendo o trabalho de paisagismo. Mas não tinha uma delimitação, começa aqui e termina ali. Onde termina todo mundo sabe, é no mar. Mas onde que começava do lado da terra? Aí, na época da prefeitura, do prefeito Aristides Bastos Machado, no início da década de 30, aí ele resolve construir os jardins. Por que a construção dos jardins? Então você chega aqui e você vê a parte estética, mas o objetivo do Aristides Bastos Machado foi delimitar a questão de onde que começava a terra. Meu nome é Fernando Cação, eu moro em Santos desde 1949, sou santista praticamente da Gema. Em 1949, meu pai faleceu em Portugal e eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que morava aqui em Santos. Ele, preocupado com a situação da irmã, simplesmente ele pegou um navio aqui em Santos e foi lá e trouxe todos os irmãos. Foi maravilhoso. Nós chegamos no dia 31 de dezembro, na passagem do ano, e esse meu tio morava na Bernardino de Campos. Foi tudo novidade para nós, né? Eu nunca tinha saído daquele lugarzinho, né? Quando eu cheguei aqui, comecei a estudar aqui, né? Então a gente começou a viver a cidade de Santos, né? E eu adoro jogar malha desde criança, foi um dos primeiros brinquedos da minha vida quando eu comecei a gatinhar, foi jogar malha. Santos passou por uma transformação muito grande desse ano para cá, né? De 49 até os tempos atuais. A orla naquela época era muito pequena. Ela tinha aproximadamente até mais ou menos ao Boqueirão. E do Boqueirão para a ponta da praia era tudo sítios. Era sítio que japoneses usavam para plantar chuchu. Conforme foi se fazendo a ponta da praia, cada vez que fazia, ela continuava com esse espaço para jardim até lá. Essa jardinagem ela já existia quando eu cheguei aqui. E de lá para cá, os prefeitos que vieram a seguir foram melhorando no aspecto de beleza, né? A criação dos canteiros mais floridos, com mais árvores. Aqui tem histórias muito curiosas, por exemplo, na década de 80, aí são histórias até engraçadas e bucólicas. Na década de 80, os jardins estavam com um problema de infestação de ratos, né? Por conta dos quiosques, que na verdade não eram nem quiosques, eram trailers de lanches. E o prefeito da época, numa solução criativa e diferente, para eliminar os ratos, ele resolveu colocar gatos na praia. E aí, a certo momento, os gatos se proliferaram.
E aí ficamos com problemas de gatos em excesso na praia. Isso virou um folclore, obviamente os gatos depois foram recolhidos, mas muita gente brinca e fala assim, olha, para acabar com os gatos vamos colocar cachorros, né? E depois dos cachorros virão o quê? Ursos e tigres, né? Então são histórias curiosas realmente que existiram na orla. Então, hoje o Jardim da Praia, ele tem mais de 5 quilômetros, ele vai desde o José Menino até a ponta da praia, em torno de 220 mil metros quadrados de área. Dentro dessa área você tem 900 árvores, dentre elas o chapéu de sol, que é característico do jardim. Você tem mais de 900 canteiros de plantas ornamentais, dentre folhagens e flores. São canteiros, na maioria das vezes, curvilinos, que é uma busca de um projeto original do engenheiro agrônomo Armando Martins Clemente. E aí a gente começa a ter algumas curiosidades no jardim de praia. Aqui você tem um clima mais salino do que outros locais, por causa desse vento sul que vem. Você tem algumas plantas que são mais resistentes a essa salinidade. E eles formam uma barreira segurando esse vento sul, para que a gente possa ter algumas roseiras do outro lado. E os jardins de lá para cá, eles foram tomando geometrias diferentes, foi ganhando também os monumentos, que hoje eles recheiam a orla da praia com um pouco de história da cidade, né? Porque são monumentos que remetem à história. Nós temos monumentos dedicados a Saturnino de Brito, a Vicente de Carvalho, tem a Estátua do Pescador. Temos os postos de salvamento, que hoje são equipamentos de ordem cultural, como a Gibiteca, a Biblioteca Mário Faria. Nós temos a concha acústica, nós temos escolinha de surf. O meu nome é Picuruta Salazar, sou nascido aqui em Santos, moro no Quebra-Mar há 54 anos, sou surfista profissional. Eu acho que a minha escola, na realidade, ela tem desde 87. A do Cisco é a escola mais antiga do Brasil, é a primeira escola pública do Brasil. E depois da dele fez que outras acabassem surgindo, que hoje tem na Praia Grande, tem em São Vicente, tem Itanhaém, tem Guarujá. E em parceria através dele eu fiz a minha, pelo meu conhecimento de competição, para poder levar um pouquinho da minha experiência para novas gerações. E o que é bacana em Santos é que todo tipo de esporte ou atividade física é gratuita para os moradores da cidade. Você está vendo, tem alguma molecadinha que vai fazer esse horário agora, depois tem um outro horário e tem mais 2 horários na parte da tarde, que é onde fica muita gente. Ó. Esse aqui está iniciando, ó. Esse aqui é o primeiro dia dele. Quando a pessoa vem no primeiro dia, a gente usa uma prancha de soft. Ela é totalmente feita de borracha, a quilha de plástico para que você caia e não se machuque. Dificilmente a gente põe numa prancha de fibra. Para você chegar na prancha de fibra é quando você já está num estágio mais avançado, para que você não se machuque, acaba criando um traumazinho e você fique com medo. As crianças todas ficam no rasinho, com água pelo joelho, de maneira alguma a gente leva para o fundo, para que não corra nenhum risco, nenhum perigo. Eu frequento aqui desde os 8 anos de idade. Foi quando eu tive a primeira oportunidade de subir numa prancha aqui em cima. O emissário, para mim, praticamente é o quintal da minha casa, onde eu conquistei os maiores títulos da minha vida, onde eu sou reconhecido em toda a minha cidade. O emissário nada mais é que um quebra-mar de pedra que foi feito, elaborado para que pudesse ser tratado todo o esgoto da cidade de Santos e soltado a 8 quilômetros lá para dentro do mar. Todo lugares de pedra faz que as ondas se tornem boas. E quando o emissário surgiu, no início, as ondas não eram tão boas, mas ao decorrer dos anos, com a mudança do banco de areia, fez que formasse umas bancadas onde a qualidade da onda é uma das melhores. Então, a maioria de todos os surfistas de Santos adoram vir surfar no emissário, não só pela esquerda ou pela direita. E a comodidade que você tem de trazer a sua família e ficar acomodado nas pedras vendo você surfar. E era proibido surfar aqui. Do emissário até o Canaã era proibido, a gente só podia surfar do Canaã para lá. E a gente vinha surfar aqui, ou a polícia prendia a gente, como a gente estava dentro d'água, ligavam por salva-vida para pegar a gente, eles iam de bote, prendia a prancha, levava para o posto,
a gente tinha que mandar os nossos pais na delegacia tirar as pranchas, porque eles não podiam, porque era perigoso. Mas como aqui as ondas eram tão boas, a gente queria surfar, a gente era teimoso. Corria por cima das pedras, via o guarda, pulava, enfim, aquela coisa de moleque. O emissário foi urbanizado e hoje está essa maravilha que está, com aquela estátua da Tomi Utaki. Aí em cima é um projeto do Rui Utaki. Tem uma estátua ali também em homenagem aos japoneses, os primeiros japoneses que vieram em Santos. Eu moro aqui faz 6 anos. Eu sou geólogo, trabalho na parte de perfuração de poço de petróleo, né? E sua esposa está gostando de viver aqui? Ah, ela adora, adora. Ah, é? Ela acha melhor que eu morava em São Paulo antes? A gente é do interior de São Paulo, de Paulínia, né? Essa orla e ter a facilidade da praia realmente faz um diferencial muito grande, né? Eu sempre venho com a minha esposa, com o cachorro, com o meu filho, né? Então a gente aproveita bastante, né? É muito gostoso, né? Quando a gente consegue um banco, a gente senta no banco ali e curte um pouquinho, né? É concorrido, principalmente durante o dia à sombra, né? Tem banco com sombra e banco sem sombra, né? E aí a gente senta ali, curte um pouco, curte a vista aí, vê alguns cruzeiros passando, os barcos bonitos, é gostoso. Maravilhosa, eu já conheci outras orlas e ninguém ganha da nossa em comodidade, banco para sentar, banco com encosto, jardim, então nem se fala. E de forma que eu só posso sentir orgulho de Santos. Igual a esse aqui de praia, nunca. Claro que em outros países tem coisa linda, mas em orla assim, eu acho que de Santos ninguém ganha. E vocês usam muito esse jardim? Muito. Muito, a gente passeia e senta por aqui. Muito, muito. Ah, é? Muito. Todos os dias. Há quanto tempo vocês se conhecem? Ah, estamos há 59 anos. Vocês têm alguma lembrança assim marcante da vida de vocês aqui nesse jardim? Vamos lembrar muito. Tudo de bom, vai. É tudo de bom. Quando namora... Não houve nada marcante, não, mas marcante tudo não, de bom. mas Não tudo temos de bom. queixa. No ano 2000, foram escolhidos pelo Guinness Book of Records como os jardins de orla mais extenso do mundo. Meu nome é João Victor Alves, mais conhecido como João Formiguinha. Eu comecei a andar quando inaugurou essa pista. Eu vi com a minha família e um dia, daí tava inaugurando a pista. Eu fazia aula na pista do Chorão. Chorão foi o nosso cantor que teve aqui, né? O Chorão, Charlie Brown Jr. Ele tinha uma pista, fechou. Aí abriu essa aqui, puseram até o nome dele, homenagem a ele. Daí eu vim a primeira vez, já tava inaugurando. E daí eu comecei a andar de skate aí. A semana toda eu venho. Umas 2, 3 horas treinando assim. Tem a Palmares também, que foi reinaugurada. Agora ela tá boa. E eu treino lá e aqui também. Aí foi pegando amor pelo skate e começou a trajetória. Ele foi competindo, campeonatos e ganhando. Aí nós se empolgamos, se envolvemos e estamos nessa trajetória aí. Campeonato atrás de campeonato. O que você pensa em ser na vida? Skatista profissional, morar lá fora, Estados Unidos. Tô pensando em competir lá, já fui para a Argentina, já ganhei o campeonato lá. É bem melhor para treinar manobra, porque para quem corre campeonato é mais fácil treinar numa pista, né? Porque tem gente que anda mais em rua, mas não compete. E daí, para andar na pista é bem melhor para quem corre campeonato. Eu nasci aqui em Santos, sempre frequentei praia. Quando era jovem fui surfista. Hoje ele é skatista, estamos aqui, tudo na praia. Então, os maiores eventos são na praia. E é o espaço que tem de lazer bom mesmo. Antigamente aqui um carro entrava aqui na hora da praia, aqui ó, Itararé. Aí você podia entrar com o carro e namorar. Aí daqui a pouco a polícia batia no vidro do carro. Aí tá pelado dentro do carro, fora das calças. Era complicado. Isso foi um tempo, né? Hoje não dá mais. Hoje você não entra com o carro na praia.
No começo era só realmente jardim, não tinha tanta árvore. Os chapéus de sol vieram mais ou menos na década de 40. Fundamentalmente, ele é plantado com o chamado chapéu de sol, que é uma árvore exótica. Ela é originária da Índia. O chapéu de sol passou até a identificar santos. Dos meus 3 irmãos, eu era o menor. Eu acabei entrando no mundo do surf através do meu irmão mais velho, o Lequinho, que me incentivou. E eu, por ser o menor, ele sempre mandava eu ficar no jardim esperando ele para entrar na água depois. Eu ficava tomando conta das camisas. E o que acontece? A gente era tão fanático por surf que a gente deixava de ir para a escola, bolava a aula e ficava na praia. E só para que a gente não voltasse para casa, para o meu pai não saber que a gente tinha bola da aula, a gente tinha que arrumar o que comer. A gente comia muita cuca. Para quem não sabe, essas árvores que tem aqui na orla da praia, que é o sombreiro, ela dá uma cuca que fica amarela, é docinha. A gente passava o dia inteiro comendo aquilo ali. Quando os Jardins da Praia eles foram inicialmente projetados, a cidade ainda não estava ocupando essa região da ilha, né? Isso aqui, nós estamos em cima de uma ilha, que é a Ilha de São Vicente. Essa ocupação maciça de prédios na orla começou praticamente a partir da década de 60. E a apropriação dos jardins pela população veio naturalmente. Ainda mais Santos é uma cidade que no verão é muito quente e à noite é um pouquinho mais agradável. Há uma tendência muito grande, até hoje você vê isso, das pessoas descerem dos prédios, trazerem suas cadeirinhas de praia e colocarem elas ao longo das alamedas dos jardins. Todo mundo está acostumado a vir, colocar sua cadeirinha de praia, sentar, ficar tomando sua cervejinha, bater papo. É um dos maiores espaços democráticos, porque todo mundo vem, pode usufruir, não tem problema, entendeu? Todo mundo senta, é uma área de convivência pacífica, é uma área social. É uma área assim, que eu admiro isso. Eu acho que é uma prova de que a humanidade pode viver em paz. Todos se misturam. Você não sabe quem é rico, quem é pobre. Você não sabe de nada, nem te interessa. Você vem aqui, 5 milhares de pessoas convivendo, usufruindo, gozando da vida. Dizem que hoje Santos é a Miami brasileira. A pessoa se aposenta e vem morar em Santos pela qualidade de vida. A qualidade de vida aqui é muito importante, principalmente para o idoso. É muito importante esse contato com o mar. A cidade é plana, possibilita que se ande de bicicleta e que a gente se locomova com certa facilidade. Hoje, centenas e centenas de trabalhadores, eles vêm com suas bicicletas, inclusive de São Vicente, que representa uma economia. Santos sem esse jardim seria uma cidade comum igual qualquer uma outra, igual é Copacabana, que é uma muralha de prédios. Perde a identidade sem o jardim, né? Eu acho que se não tivesse esse jardim, acho que já teriam aumentado um pouquinho mais, acho que a Avenida da Praia e ficaria uma loucura, né? Olha, é impossível imaginar Santos sem os canais e sem a orla da praia. Eles fazem parte do DNA da cidade. É como extirpar o coração de um ser humano, não tem como. Já está intrínseco, já faz parte, já está na alma da cidade, é uma paixão, é um patrimônio, é um tesouro. Não tem o porquê pensar Santos sem a orla da praia, não existe. É como pensar Paris sem a Torre Eiffel.